Muro das Lamentações. Por que um muro recebeu este nome? Muro das Lamentações. Você quer saber? Então fica aqui comigo neste canal. Eu sou o professor Givanildo Tavares. Quero compartilhar com você esta informação tão importante, tão relevante para uma compreensão do universo cultural que se forma neste mundo, através das tradições. O que é o Muro das Lamentações? Trata-se de uma grande muralha de quase 500 metros, 488 metros, quase meio quilômetros, e fazia parte da grande estrutura da muralha de contenção ao redor do Templo de Jerusalém. Que templo é este? O primeiro templo que havia na montanha de Gerizim foi construída pelo rei Salomão, filho de Davi. Ele foi destruído pelos babilônios e reconstruído por Zorobabel. Por volta do ano 50 a.C., o rei Herodes o Grande, ele tinha interesse em construir um templo e ele propôs aos judeus construir naquele lugar, destruindo o templo de Zorobabel. Os judeus se negaram de imediato, segundo Flávio Joséfos, mas ele então mostrou a sua fidelidade que haveria possibilidade de construir um templo. Decidiu construir tudo ao redor do templo de Zorobabel e quando chegou o momento certo que tudo estava construído, implodiu o templo que estava dentro e ergueu o grande templo chamado Templo de Herodes, que será o templo visitado por Jesus. A construção foi de uma envergadura tão extraordinária que existem pedras gigantes com cerca de 14 metros e gastou mais de 40 anos para construir esse templo. Jesus, quando esteve na terra, esse templo estava em fase terminal ainda de construção, a sua estrutura ao redor. Porém, no ano 70, os romanos destruíram esse templo. Colocaram por terra o general Tito, filho de Vespasiano, e deixou uma parte de trás, o muro ocidental, chamado de Kotel HaMaarif. Essa palavra Kotel quer dizer muro, HaMaarif significa ocidental, a parte oeste, por trás da estrutura do templo. Mas por que os judeus dizem que esse muro era o muro do templo? Lembre-se que Jesus chegou na parte do templo que era fora do santuário, justamente na plataforma que ficavam os gentios, e ali estavam negociando os animais do sacrifício, o carneiro, a ovelha, o gado, e ele expulsou e disse: vocês transformaram a casa de meu pai em covil de ladrões. Ele tratou que uma parte do templo seria o próprio templo. Então tomaram uma parte como todo. E como uma parte da muralha que estava ao redor do templo, a muralha ocidental, ficou de pé, os judeus consideraram que Deus havia sustentado de pé uma testemunha de esperança que haveria de reconstruir o terceiro templo. Segundo alguns historiadores, foi o imperador Adriano que, quando construiu a Aélia Capitolina, que uma cidade em cima dos restos de Jerusalém, e ele construiu uma outra cidade, ele batizou com o nome romano, que viu aquela parte da muralha de pé e os judeus indo para lá se lamentar, e ele chamou de Muro das Lamentações. Outra tradição diz que esse nome fora dado no século XVI, no período em que Jerusalém fora tomada pelos cristãos dos muçulmanos, e viu os judeus indo lá lamentar, chorar. E como no século VII os muçulmanos haviam construído no topo da montanha, onde estivera o primeiro templo de Salomão e o de Herodes, que é o dos dias de Jesus, sobre aquele ambiente, a cúpula dourada e a mesquita El-Aqsa, então eles começaram a lamentar, porque o local do templo, da morada de Deus, estava sendo substituído por outro santuário. E aí vem o nome Muro das Lamentações, mas na realidade é o Muro Ocidental. Então este é o nome mais conhecido no Ocidente, mas os judeus lhe chamam de Muro Ocidental. Se você gostou desse vídeo, então deixa o teu like, deixa o teu comentário, compartilha com teus amigos, com os teus familiares, e te aguardo no próximo vídeo. Um forte abraço.